Então vamos para a sequência do conteúdo de concreto 1, já integrando aí a página 82 da apostila como um todo, né? Capítulo 5 específico de lajes. Então nós podemos tirar a definição de lajes, né, definição e conceitos basicamente da norma 6118, né, teve a sua última revisão lá em 2014, onde ela diz o quê? Que lajes são classificadas como elementos planos, bidimensionais, tá? Onde duas dimensões, ou seja, largura e comprimento, né, comprimento e largura são da mesma ordem de grandeza e muito maiores que a terceira, que no caso é a espessura. Vamos dar uma olhada nessa figura, onde a gente consegue observar essa condição. Então eu tenho um determinado ponto, onde tem comprimento e largura muito maiores que a espessura desse elemento. Tá? Então, essa espessura desse elemento muito menor. Então, entram, no caso, com relação à definição de lajes, os elementos de superfície, como eu citei, no caso, as placas, aqueles elementos de superfície plana, sujeito principalmente a ações normais ao seu plano. Então, eu tenho a ação normal atuando aqui ao plano da peça. No caso, as pessoas, né, que estão atuando sobre uma determinada laje, né, cargas, móveis. Na sequência, a gente pode também descrever como as placas de concreto são usualmente denominadas lajes, e a norma estipula que as lajes com espessura maior que 1/3 do vão devem ser estudadas como placas espessas, né, ou seja, por fora do contexto de lajes naturais, lajes comuns. Essa condição é uma condição, assim, para efeitos de cálculo de edifícios, é uma condição, digamos, até rara, tá? Então, cálculo de edifícios, residências, etc., as lajes são lajes mesmo e não são tratadas como placas espessas, ok? No geral, a gente acaba tendo também uma variação de carregamentos atuando sobre as lajes. Então, quais carregamentos? Aqueles carregamentos que atuam naturalmente sobre um determinado elemento. Então, relembrando aqui, carga permanente, aquela que não vai ter variação ao longo da vida útil do elemento. Ou cargas acidentais, cargas variáveis, aquelas que acidentalmente vão variar ao longo da vida útil de uma estrutura. Por exemplo, se eu estiver pensando numa carga acidental, as pessoas, né? As pessoas são elementos que são variáveis. Ora, por exemplo, vamos imaginar numa laje em determinado horário, a laje pode estar cheia, e outro horário, essa laje ela pode estar vazia. Então, uma outra condição, uma laje de edifício garagem em prédios residenciais. Durante a noite, quando a maioria das pessoas estão em casa, a garagem está mais carregada. Os carros estão em casa porque as pessoas também estão. No outro dia, as pessoas vão trabalhar, consequentemente, saem com o carro, a laje tem menos carga durante o dia. Então, são cargas acidentalmente variáveis, elas vão variar ao longo da existência do elemento. Diferente, por exemplo, das cargas permanentes, são cargas de peso próprio, diferente do que ocorre com as pessoas, né? As estruturas, elas não vão ter aí, elas não vão engordar, emagrecer, elas possuem um peso fixo ao longo da sua vida útil. Então, consequentemente, é considerado peso próprio uma carga permanente. As cargas de acabamento, né, um revestimento, um contrapiso, uma impermeabilização também, são cargas que não vão variar ao longo do tempo da estrutura. Ah, mas uma pessoa pode, de repente, trocar um piso? Pode, mas ela não troca de piso toda semana. Né? Então, com isso, é uma carga considerada também permanente. Ok? Então, quem vai receber basicamente essas cargas permanentes numa estrutura? Principalmente as lajes. Se a gente estiver falando de uma carga permanente, por exemplo, alvenaria, mesmo conceito, a alvenaria não fica alterando, variando ao longo do tempo numa estrutura. A alvenaria ela é considerada permanente. Só que, no geral, as cargas de alvenaria elas estão posicionadas sobre as vigas. Sempre? Não é sempre essa condição, mas na maioria dos casos, elas estão posicionadas sobre as vigas. Então, o que restam para as lajes? Como está dizendo aqui, as cargas
verticais que atuam, sejam cargas acidentais, por exemplo, pessoas, móveis, equipamentos, ou cargas permanentes, revestimento, piso, alvenaria, como eu citei, mas, entretanto, a alvenaria, no geral, acaba ficando mais condicionada a uso para serem colocadas, posicionadas sobre as vigas, tá? Na maioria dos casos. Então, qual é a função principal das lajes? A função principal das lajes é absorver todo o carregamento que atua nesse elemento e transmitir para os elementos de borda, que são as vigas. Então, se eu tenho uma determinada estrutura, essa estrutura, no caso a laje, absorve essas cargas verticais, transferem essas cargas para os elementos adjacentes, que são as vigas vão transferir essas cargas, juntamente com carga de alvenaria, com carga de peso próprio da viga, para os seus apoios. Os apoios das vigas são os pilares. Os pilares vão absorver as cargas ao longo dos pavimentos, vão somando, 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 até chegar na fundação. Quando chega na fundação, o pilar descarrega sobre um elemento de fundação, e a fundação descarrega a estrutura, a carga da estrutura para um elemento que, no caso, é o solo, né, que vai suportar essas cargas a partir dessas condições, ok? Então, as lajes, elas podem ter vários modos de transmitir essas cargas. Os modos mais convencionais, como eu disse, são aquelas que transferem as cargas das lajes para as vigas. Existem também lajes que transferem as cargas diretamente para os pilares, que é o caso das lajes lisas e cogumelos que nós vamos ver a seguir. Então, com relação aos tipos de lajes, tipologias, elas vão ser classificadas de acordo com a forma que elas possuem, com os apoios que estão atuando nelas e com o esquema de cálculo, como nós vamos calcular direção dela, direção de cálculo, etc. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de lajes. Então, a laje maciça, que é o que nós vamos utilizar nos nossos exemplos, são aquelas que são abordadas com o uso de concreto moldado em loco, ou seja, aquele que é lançado diretamente na estrutura, e ela é composta por concreto e aço. Cuidado, laje maciça não são aquelas lajes esterilizadas que a gente vê com cerâmica, com elementos de cerâmica e elementos de isopor que nós vamos ver adiante, tá? Então, qual é a principal condição? Faça uma forma aqui embaixo, olha só, uma forma de madeira por baixo. Usam-se as armaduras, colocam-se as armaduras nas duas direções, ó, numa direção, na outra direção. Colocam-se as armaduras positivas por conta do momento positivo, então o momento positivo é para baixo, a armadura positiva é a que está embaixo. Colocam-se as armaduras negativas, o momento negativo é em cima, as armaduras negativas também estão em cima. E ela é, então, preenchida com concreto sendo lançado aí através de uma bomba-lança, de betoneira e etc. Ok? Então, essa condição, a gente tem que sempre lembrar que a realização da forma é importante e o uso de espaçadores é mais importante ainda, igual está sendo abordado aqui, ó. A questão dos espaçadores que a gente tem que utilizar para manter a posição da armadura onde nós queremos, lembrando daquela aula de classe de agressividade ambiental, de cobrimento da armadura, ou seja, proteção para garantir a durabilidade ao longo do tempo desse aço. Então, não pode essa armadura estar encostada na forma aqui embaixo, ela deve estar dentro, envolvida completamente por uma camada de concreto. Quanto vai ter esse concreto da região da barra até a face externa, vai depender daquela classe de agressividade que nós podemos visualizar lá na norma 6118, né, classe 1, classe 2, então, de acordo com aquelas tabelas, a gente consegue verificar quais são esses cobrimentos mínimos. Com relação à mesma norma 6118, ela estipula algumas informações para essas lajes, e essas informações é importante a gente ter na cabeça. 7 centímetros de espessura para laje de cobertura que não esteja em balanço. Então, se for laje de cobertura, aquelas que são lajes de cobertura? São lajes onde as pessoas não vão habitar. São as lajes onde basicamente você tem o telhado. Quer dizer que a pessoa não vai pisar lá? Vai, ela vai pisar lá para fazer alguma manutenção, fazer alguma coisa bem específica. Agora, onde nós temos laje de piso, essa sim a gente está falando de laje onde a pessoa vai habitar.
Ok? Então, laje de cobertura, a pessoa pode até pisar, só que especificamente para uma manutenção. Agora, de piso, para a pessoa morar mesmo, habitar, eu tenho que ter uma laje de pelo menos 8 centímetros. Repito, a gente está falando de lajes maciças, aquelas que são inteiras em concreto, e não laje terliçada, que mais adiante a gente vai visualizar. Se for uma laje em balanço, uma borda em balanço, então 10 centímetros, basicamente aqui, de espessura. Laje para suportar veículo, aquele exemplo que eu citei de garagem, um edifício garagem. Então, eu tenho aqui 10 centímetros também. Se for um veículo, para peso de veículo maior que 30 quilonewtons, ou seja, mais que 3 toneladas, essa espessura já tem que subir um pouco. Então, se já está falando de elementos, veículos mais pesados, automaticamente também tem que subir essa espessura para 12 centímetros. E as lajes lisas e cogumelos, que são aquelas que não possuem vigas, nós vamos ver as imagens na sequência, também requerem espessuras maiores. Pela ausência de vigas, a laje ela acaba sendo mais espessa. Então, laje lisa, 16 centímetros e 14 centímetros para as lajes do tipo cogumelo, ok? Então, esses são alguns dos parâmetros normativos que a gente tem para a condição de utilização das espessuras. Então, se alguém for projetar alguma espessura diferente dessas, está projetando em desacordo com o que está exposto na norma 6118. Existe ainda na mesma 6118, norma 6118, na tabela 13.2, alguns coeficientes, algumas particularidades. Por exemplo, isso pensando aí em lajes maciças. Quando a gente vai falando de lajes em balanço, claro, para laje maciça e também para lajes outras quaisquer, mas basicamente para lajes maciças. O majorador γ-N, que faz às vezes de um coeficiente a mais, um coeficiente adicional de segurança. Por quê? Além do γ-F, que é o coeficiente comum, usual, para se majorar os esforços, automaticamente a gente tem também um γ-N, que é para aumentar um pouco mais, digamos assim, os esforços nessas lajes. Por que isso? Por conta das condições de segurança. Lajes em balanço são lajes que precisam ter uma segurança um pouco maior. Então, a partir da espessura que essa laje em balanço possui, eu vou majorar um pouco mais ainda os esforços que atuam nessa laje. Se a gente for pensar numa laje em balanço de 11 centímetros, além do coeficiente de segurança normal que a gente utiliza, que geralmente é de 1,4 para condições gerais, condições normais, então nessa situação eu teria que majorar os esforços, além do γ-F, que é 1,4, eu teria que majorar por γ-N, que também seria 1,4 se eu estivesse falando de uma laje em balanço com espessura de 11 centímetros. Se vocês observarem, se der a conta, 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Isso significa que, se eu estou falando de uma laje em balanço, eu estou praticamente dobrando a carga dessa laje em balanço para calcular, fazer o dimensionamento dessa laje, calcular essa laje, claro, nesse caso aqui de lajes com 11 centímetros. Conforme a espessura da laje vai aumentando, esse coeficiente vai diminuindo, ou seja, se eu tenho uma espessura maior, a laje pode ter também um coeficiente adicional menor também. Espessuras de 19 centímetros ou mais acabam gerando, não há necessidade de majorar através de um coeficiente adicional, tá? Então, 19, 20, 21 centímetros de laje em balanço já não há necessidade. Existem as lajes mistas pré-moldadas ou lajes treliçadas. Essas são aquelas que nós vemos por aí com enchimento em EPS, ou seja, isopor ou cerâmica. Aqui, por exemplo, um tipo de laje com enchimento cerâmico. No lugar desse enchimento cerâmico, a gente poderia ter enchimento em isopor, né? E na sequência, aqui, o exemplo das vigotas, né? Então, as vigotas em concreto armado, por que elas são chamadas de pré-moldadas? Porque elas são moldadas fora da obra, chegam na obra prontas, tá? Então, mas no geral são chamadas lajes treliçadas, justamente pelo fato de terem essa figura aqui sendo a treliça, né? E os elementos de enchimento. Existem as mesmas, a mesma laje, só que mais usual com
como pré-moldada, no caso pré-fabricada, aonde a nervura inteira ela é concretada. Perceba a diferença dessa figura de cima, onde parte da nervura, toda essa região que faz a ligação entre o concreto fresco a ser lançado e o concreto existente aqui da vigota, existe a região da nervura toda aparente, né, da armadura aparente aqui. Agora, nessa outra tipologia, aquela vigota que ela já está completamente concretada. Ela era muito mais usual antigamente. Hoje em dia, ela não é tão usual assim, ok? Mas, claro, pode ser utilizado sem os problemas. Mas é mais difícil de encontrar na atualidade, ok? Além das lajes treliçadas pré-moldadas, nós temos também as nervuradas, aquelas que também são chamadas de lajes colmeia, porque se utilizam dessas cubetas, né? Essas cubetas são os elementos, né? É um exemplo aqui de uma cubeta, é um elemento de enchimento que vai fazer o vazio. Então, visualizando por baixo aqui, a gente consegue perceber que formam, por isso que elas recebem o nome de colmeia, né? Se assemelham a uma colmeia, por exemplo, de abelha, né? Aqui também é uma vista por baixo. A mesma coisa aqui para a gente imaginar. Esse elemento aqui ele é posicionado nessas regiões, então cada buraco desse aqui, digamos assim, é uma cubeta daquela, e depois que isso daqui é concretado e curado, essas cubetas são retiradas e devolvidas, geralmente elas são alugadas. Aqui mesmo, né, em Brasília, olha só, dá para visualizar, só que aqui é por cima. Então, nessa condição aqui, nessa figura, a gente consegue perceber que as cubetas estão posicionadas aqui. Após a concretagem disso, todos esses elementos de enchimento aqui embaixo são retirados. Esses elementos de enchimento, assim como os elementos cerâmicos ou elementos de isopor aqui, são elementos para aliviar o peso da estrutura. Porque o que nos interessa, basicamente, o que está resistindo às lajes, no caso das treliçadas, pré-fabricadas e das nervuradas, são esses elementos aqui, ou seja, as nervuras. As treliças fazem, às vezes, das nervuras. Aqui é a mesma coisa, na pré-fabricada, pré-moldada. As treliças, já inteiramente concretadas, fazem, às vezes, das nervuras. É elas que suportam os esforços. E aqui nas lajes do tipo nervurada, nós temos nervuras nas duas direções. Então, são elas que resistem aos esforços da laje, ok? O concreto que é lançado aqui em cima, tanto na laje treliçada, na laje pré-fabricada, na laje nervurada, o conceito é que a nervura da laje é que resiste aos esforços. É diferente um pouco da laje maciça, onde na laje maciça você não tem nervura. Você tem uma distribuição completamente uniforme, né? Está completamente uniforme a distribuição aqui, porque toda a laje aqui ela está resistindo aos esforços, porque a armadura está distribuída. Nessas outras, não. Os esforços são concentrados nas regiões das nervuras, seja nervurada ou treliçada. No caso das lajes nervuradas, é bastante usual o seu emprego em prédios comerciais, por conta da situação de se vencer maiores vãos e maiores carregamentos. A questão dos vãos é porque muitas vezes em prédios comerciais a ideia é construir um andar e alugar aquele andar como um todo, praticamente sem nenhuma alvenaria, né? Para que a pessoa que for alugar o andar consiga formar o seu layout, geralmente utilizando parede drywall, para poder fazer o layout que a empresa precisa, por exemplo. Né? Então, é mais usual essa conversão de laje nervurada nessa situação, né? Então, para finalizar, as lajes, nós temos as lajes lisas e lajes cogumelos, e depois, na sequência, a laje alveolar. A laje lisa e laje cogumelos são aquelas que apoiam diretamente sobre os pilares. A diferença é que, no caso da laje cogumelo, há a adição de um engrossamento da laje. Esse engrossamento é o que nós chamamos de capitéis, tá? Então, diretamente em pilares, só que com capitéis. A laje maciça, ela vai se apoiar direto no pilar, só que existe esse engrossamento que é o capitel, faz com que a região onde nós temos uma tendência, uma concentração de tensões, principalmente esforços que nós chamamos de punção, a gente pode imaginar, por exemplo,
Se você pegar uma folha de sulfite e essa folha de sulfite for apoiada sobre um lápis, na hora que você força a folha de sulfite, o lápis fura essa folha. Então, é a tendência a furar a folha. É a mesma coisa que acontece em lajes lisas e lajes cogumelos. O pilar, ele está fazendo, às vezes, como se fosse o lápis, e a laje como se fosse a folha de sulfite. Essa laje tem um determinado carregamento, além do peso próprio e tudo aquilo que ela está suportando, e o pilar vai forçar essa laje, reagindo aqui para cima, tendendo a furar essa laje. Então, essa região aqui no entorno do pilar ocorrem os esforços de punção. No caso das lajes lisas, geralmente elas são mais grossas. As lajes cogumelos, elas possuem esse engrossamento, esses capitéis, justamente para aliviar um pouco esses esforços de tensão, de punção, fazendo com que a laje suporte um pouquinho melhor. No caso da laje lisa, por não se ter o uso do capitel, geralmente elas são um pouco mais espessas, para compensar a ausência do capitel. Esteticamente, a laje lisa fica muito mais bonita, né? Em contrapartida, ela tende a ser um pouco mais antieconômica, né? Pelo quesito de consumo mesmo de concreto e aço. Ela requer uma quantidade de aço um pouco maior, em função da ausência de vigas, em função da ausência de capitéis. Onde são bastante utilizadas lajes lisas e cogumelos? Ela é bastante utilizada em regiões, em ambientes de garagem, para se evitar o uso de vigas que consumiriam um tanto ali, digamos assim, da altura livre do ambiente. E, por fim, as lajes do tipo alveolar são as lajes daquelas bem usuais, né, hoje em dia shoppings, faculdades, por se tratar de elementos de estrutura pré-moldada. A laje alveolar possui esse nome em função dos alvéolos, né? O que são os alvéolos? São esses vazios que existem aqui nessa posição justamente para aliviar também peso próprio, assim como a gente falou no quesito das lajes silicadas ou nervuradas, onde tem os elementos de enchimento para se aliviar o peso próprio. No geral, as lajes do tipo alveolar são elementos protegidos, então existem aqui elementos de proteção nessas regiões, né, entre um alvéolo e outro, né, se vai ter mais pontos ou menos pontos, vai depender do vão, vai depender da carga, né, mas no geral vencem vãos muito grandes, por isso que são utilizados muito em supermercados, por vencerem grandes vãos, e também pelo fato de serem pré-moldados, ou seja, eles são produzidos em outro lugar e levados para a obra e só montados, o que ganha muito em questão de tempo, né? Essas são as condições principais com relação ao uso da laje alveolar. Mas, como eu disse, nesse caso que a gente está falando, que no nosso exemplo, nos nossos exemplos, utilizaremos principalmente lajes maciças, não vai entrar o caso da laje alveolar, justamente pelo fato de se tratar de uma laje protegida, né?